Então vamos lá. Seja muito bem-vinda ao programa O Amor Está no Ar. Eu sou Carol Flaviano e essas aulas aqui são para te ajudar a salvar o seu casamento antes que ele chegue ao divórcio. E o tema da live de hoje é 3 portas de entrada que levam o seu casamento ao divórcio. Então a gente vai falar sobre isso hoje e para você que está aí no YouTube, que ainda não é inscrita no canal, se inscreve no canal e ativa as notificações lá no sininho, porque aí, toda vez que eu fizer alguma live, você vai ser notificada imediatamente. E aí você consegue assistir ao vivo, participar ao vivo, fazer perguntas, tá? Então, vou buscar interagir mais aqui também no YouTube, eu interajo muito lá no Instagram, mas aqui também eu quero começar com vocês. Mas preciso que você se inscreva no canal e ative a notificação. Por quê? Porque essa semana, todos os dias, esse horário, 11 horas, 11 e pouquinho, a gente vai ter as lives, tá? E essas lives, elas antecedem um evento que vai acontecer lá na semana do dia 24. Olha, eu tomando meu whey, fiquei com sujeira. Vai acontecer no dia 24 de julho, e é um evento que é a semana O Segredo do Casamento à Prova de Divórcio. Então, para você participar, para você fazer parte dessa semana, entra depois aqui, quem está no YouTube, no link, na descrição desse vídeo tem um link para se cadastrar. Nesse cadastro, você é direcionada para um grupo de WhatsApp, você preenche, ele coloca seu e-mail, você entra no grupo de WhatsApp e aí depois você é direcionada nesse grupo de WhatsApp a uma conversa, ali a gente vai ter, eu posto todos os dias conteúdo, tá? Então, para você se cadastrar, é só você seguir esse passo a passo. E para você que está no YouTube, no Instagram, deixa eu fechar aqui. Para você que está no Instagram e que ainda não se inscreveu para esse evento, a Semana do Segredo do Casamento à Prova de Divórcio, clica no link que está na minha bio, tá bom? Nesse link que está na bio, você vai conseguir também se cadastrar, entrar para esse grupo exclusivo, que todos os dias eu mando uma mensagem lá, mando um conteúdo novo para você, certo? Nossa, tô achando que tá com muito eco, peraí. Deixa eu tirar esse eco aqui. Pronto, acho que agora é melhor. Então, bora lá. Bora começar a falar sobre o tema de hoje, que é as 3 portas de entrada que levam o casamento ao divórcio. E por que a gente vai falar de portas de entrada que levam o casamento ao divórcio? Porque quando o casamento ele está em crise, quando o casamento ele está numa situação que tanto o homem quanto a mulher não consegue resolver sozinho, além dos problemas em si que a gente tem no casamento, a gente tem um problema também que é todo o ruído, toda a comunicação ruidosa, tudo o que atrapalha a gente resolver aqueles problemas, sabe? Então, é justamente sobre esses ruídos que atrapalham a gente de realmente resolver o problema específico que a gente vai falar, que são essas 3 portas de entrada. Primeiro, qual que é o primeiro sinal de que o casamento ele está caminhando para o divórcio? O primeiro sinal, gente, é a insatisfação. A mulher e o homem começam a ficar insatisfeitos com algumas situações que estão acontecendo ali no casamento. E aí, essa insatisfação é como se fosse um sinal de alerta. Imagina você que você tem um alarme na sua casa, que quando entra um invasor, esse sinal toca. Esse sinal toca e aí o que você faz? Você liga para a polícia, porque você não sabe de onde está vindo esse invasor, você precisa que a polícia venha para tirar ele de lá, né? Então, esse é o sinal. A mesma coisa acontece dentro da gente, dentro dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Esse sinal de alerta é a insatisfação. Então, toda vez que você se pega com uma insatisfação na sua vida, e aqui a gente fala especificamente de casamento, mas toda vez que você se pega nessa situação, você tem que parar e olhar essa insatisfação não como algo que você acha ruim, como um sentimento ruim que você tem que se livrar. Não é isso. A insatisfação, ela serve pra gente como um sinal de alerta.
um sinal de que algo não está bom, um sinal que tem um invasor ali e que você precisa descobrir de onde está vindo esse invasor. E é justamente esse invasor que faz com que a gente tenha essa insatisfação, que são essas portas de entrada que eu falei para vocês. Então, agora eu vou explicar para vocês quais são as portas de entrada e do que a gente está falando. Quando eu falo de porta de entrada, eu estou falando de tudo que é negativo e que atrapalha a resolução dos conflitos no seu casamento. E quais são essas portas de entrada de tudo que é negativo? A primeira delas, nós mesmos. Como assim, Carol, nós mesmos? Os nossos pensamentos são a primeira porta de entrada. Segunda porta de entrada são as pessoas. Qualquer pessoa, qualquer coisa que não seja o seu pensamento, né? Algo dito ou algo feito por uma outra pessoa. E a terceira porta de entrada é o nosso ambiente, tá? Eu vou explicar agora cada uma delas. Deixa eu ver se tem mensagem aqui de vocês. Aqui no YouTube eu tô vendo que não tem, no Instagram eu vi que a Mulher Deck entrou. Bom dia para vocês. Olha o pessoal entrando. Bom dia para todos vocês que estão entrando. Então, quem chegou um pouquinho depois, a gente está falando aqui sobre as portas de entrada que levam um casamento ao divórcio, tá? O Igor escreveu assim, ó: é simples, falta de Deus, ler a Bíblia. Isso faz parte também, Igor, você tá certo com relação a ler a Bíblia, entender como que é o casamento, por que a gente casou, qual que é o verdadeiro sentido do casamento, isso é importante. Mas existem outras coisas também que, se não forem feitas, podem levar o casamento ao divórcio também. Então, muitas vezes, não é só o entendimento bíblico, até porque aqui eu falo com mulheres cristãs, eu falo com mulheres que entendem o sentido do casamento. E é justamente por entender que elas não conseguem compreender o porquê que não conseguem restaurar, tá? Então, assim, esse entendimento, essa nossa motivação para lutar pelo nosso casamento, ela vem muito do nosso entendimento do que ele é, entendimento do que é a família para Deus. E isso é muito importante também, tá? Tanto é que quando a gente fala, quando eu converso com mulheres que não são cristãs, é difícil elas entenderem, sabe? Esse sentido, essa motivação, esse porquê de lutar pela família, esse porquê de não deixar com que desde um simples desentendimento até uma traição e alguma coisa assim, seja capaz de destruir a família. Por quê? Porque essas mulheres cristãs, elas entendem que o mal, ele tá aí justamente para atacar o maior projeto de Deus na Terra, que são as famílias, entende? Então, é importante sim ler a Bíblia, mas é importante aprender todo esse caminho que leva à restauração do casamento, tá? Olha lá. Vamos ver se tem mais. Olha lá, o Igor falou que concorda. É isso aí, gente. Então vamos lá. Então vamos falar. Vou trazer um pouquinho mais de detalhes para vocês do que são essas portas de entrada, explicar certinho essas 3 portas de entrada para que vocês não tenham mais dúvidas sobre isso. Primeira porta de entrada, nós mesmas. O que isso significa, Carol? Primeira porta de entrada para o pensamento negativo para a negatividade são os nossos pensamentos. Imagina, gente, que tudo que a gente pensa que é negativo é como se fosse uma voz na nossa cabeça que é ensurdecedora. A gente não consegue raciocinar, a gente só consegue ouvir aquele pensamento ruim, aquele pensamento negativo, e aí a gente toma as nossas atitudes com base nessa voz ensurdecedora. Só que sabe qual que é o maior problema disso? O maior problema é que essa voz ela se torna tão ensurdecedora que a voz de Deus, a voz da sabedoria, ela fica muito baixinha. Por quê? Porque essa voz do pensamento negativo, ela é muito alta, ela é muito grave, ela deixa a gente doido, né? Os pensamentos negativos deixam a gente atormentado. E a voz de Deus, não. A voz de Deus é uma voz suave, é uma voz mais sussurrada.
E quando a gente tá, imagina, você ouvindo ali um som muito alto, aquele rock. E aí você quer ouvir uma coisinha, um segredinho que alguém tá te contando, uma revelação. Você não consegue. Então esse é um grande problema de deixar com que os pensamentos negativos eles tomem conta de você, que eles tomem conta do seu pensamento. É você não conseguir ouvir a voz de Deus, é você por conta disso, por conta dessa voz ensurdecedora que você quer se livrar, você acaba tomando atitudes impensadas. Atitudes que muitas vezes, e a maioria das vezes, você se arrepende depois, tá? Então, essa é a primeira porta de entrada. A segunda porta de entrada de tudo que é negativo são as pessoas. Como assim, Carol? Todas as pessoas, gente, que você chega perto e é aquela pessoa que é pessimista, aquela pessoa que é muito negativa, tem a energia muito pesada, pode reparar como que você se sente quando você fica diante de uma pessoa dessa? Você não se sente mais desanimada? Você não sente, fala, nossa, mas parece que aquela pessoa sugou a minha energia? Então, isso também é uma porta de entrada, tá? De tudo que é negativo. Por quê? Porque essas pessoas que são negativas, quando a gente tem um projeto, como por exemplo, de restaurar o nosso casamento, uma pessoa que é negativa, ela olha para isso e ela tá pronta ali para estourar o seu balãozinho. Você tá ali cheia de esperança, né? Principalmente as mulheres cristãs que acreditam, que sabem que por mais que a situação tá difícil, Deus chega para elas e fala: "Não, não desista do seu casamento. Não desista da sua família", né? Que as mulheres que são cristãs e passam por esse desafio já ouviram isso, tenho certeza. E quando você vê uma pessoa ali física, uma coisa é você ouvir, né? Deus ali te falando. Outra coisa é vir uma pessoa física ali falando para você, ixi, esquece. Não, porque eu conheço tal pessoa que tentou voltar com o marido continuou traindo, que não sei o quê. Então, gente, são pessoas que elas estão prontas para fazer a gente se desanimar e desistir de lutar pela nossa família e qualquer projeto, né? As pessoas negativas, elas são negativas com tudo, tá? E aí, além dessa negatividade de não apoiar a gente nos nossos projetos, tem aquela negatividade do dia a dia, aquela negatividade tóxica. Por exemplo, num grupo de trabalho. Se é um grupo ali que toda vez que você se reúne com aquelas pessoas, as pessoas estão falando de tragédia, estão falando sobre fofoca, estão falando mal de alguém, né? Sai um, começa a falar mal desse, aí sai o outro, começa a falar mal desse outro. Sabe, esse ambiente ruim, esse ambiente que não traz nada que seja do céu, que seja de Deus, esse ambiente que não agrega na nossa vida em nada, entende? Então, esse tipo de pessoa que convive com a gente faz com que essa porta de entrada da negatividade também entre na nossa vida e também atrapalhe a restauração do nosso casamento. Entende? Por quê? Porque você se desanima, se desencoraja, você não tem ali pessoas que vão te incentivar, você não tem ali mulheres que estão numa roda de amigas com você, te encorajando a lutar pelo seu casamento, te encorajando a não desistir da sua família. E até por isso que dentro, as alunas que estão aí, as mulheres DEC que estão aí, podem falar isso muito bem. Dentro da comunidade Mulher DEC, do programa Elo no Lar, a gente tem uma comunidade que é impressionante. Então, todas as mulheres que estão ali, elas estão com o mesmo objetivo, de não desistir, de não desistir de lutar pelo seu casamento, de não desistir da sua família, de não desistir e não desconfiar da promessa que Deus fez. E quando tem uma ou outra que acaba, né, deixando com que essas portas de entrada dominem demais as atitudes delas, tem umas ou outras que falam, não, eu vou desistir. E quando uma fala que vai desistir, é impressionante. Todas as outras vêm e falam, não, não é assim, continua, persevera. Onde a gente encontra isso? Fala para mim. Onde a gente encontra uma comunidade de mulher, em que uma mulher foi traída, uma das pessoas foi traída, e todas as outras falam, não, você vai conseguir, você vai restaurar. Imagina! Quando a gente vai para o mundo, o que a gente recebe é: ele fez, paga com a mesma moeda.
Não é isso que a gente escuta? Ou, desiste. Não, porque se fosse comigo, quantas vezes a gente já não ouviu isso? Não, porque se tivesse acontecido comigo, eu não ia deixar. Eu já tinha mandado embora. Eu já tinha trocado a fechadura. Quantos conselhos? Até as minhas alunas, elas recebem assim. E eu falo, para com isso, que ideia é essa? Tem que tirar essas ideias da cabeça delas. E quando elas passam por esse momento em que elas seguem a orientação que está dentro do programa, em vez de seguir o que as amigas estão dizendo, o que a carne fala, né? Que a dor da carne ela fica tão grande que a primeira coisa que você quer fazer é se livrar dessa dor. Mas quando você para de tomar decisões pela carne, começa a tomar decisões pelo espírito, você começa a perceber a restauração no casamento. Entende? Então, assim, você estar num ambiente de mulheres que têm esse pensamento é fundamental. Essas pessoas, cercada por essas pessoas que querem estar, que querem salvar o casamento e que não vão desistir, que estão prontas para fazer o que precisa ser feito, tá? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui de vocês. Acho que não, né? Então vamos continuar aqui, que eu vou falar. Aqui ele escreveu. Tem que ouvir conselho de quem tem um bom testemunho. Pois é, só que sabe o que acontece, Keila? Esses bons testemunhos, não é todo mundo que tem coragem, né, de falar. Não é todo mundo que tem a coragem de assumir para outra, olha, eu passei por isso no meu casamento também. Imagina, quando você olha os casamentos das pessoas, você fala, gente, num dia tá tudo bem, no outro se separou, você fala, o que aconteceu? Não é? Por quê? Porque as pessoas não falam. É difícil as pessoas darem testemunho publicamente de como conseguiram salvar o casamento. E pior ainda é a gente se aconselhar, por exemplo, perguntar para uma tia, tia, não aconteceu isso, por mais que essa tia te ame demais, né? Ou para sua mãe, e você levar ali, expor os seus sentimentos, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai te dar uma opinião, não de uma pessoa que é especialista, que sabe que sim, o processo ele tem dor, tem sofrimento, mas ele tem a vitória. Essa pessoa ela vai te dar a opinião de uma pessoa que está do seu lado, vendo você sofrer e que não quer mais que você sofra. Então, o que essa tia, ou o que essa mãe, ou o que essa amiga ela vai falar? Separa. E aí você pede esse conselho para, por exemplo, uma tia que já casou 3 vezes, que fica pulando de casamento em casamento. Ela vai dar um conselho, ela vai te falar o que ela viveu, a experiência dela, e ela não faz por mal. Ela só tá fazendo isso porque é o que ela sabe, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então é isso, esse entendimento de que a gente tem que tomar cuidado com as pessoas e com o tipo de conselho, com o tipo de se a gente não tem um filtro interno do que as pessoas falam pra gente, a gente acaba cada hora seguindo a cabeça de um, entende? Então, essa é a segunda porta de entrada. E a terceira porta de entrada é o ambiente. E quando eu falo de ambiente, eu falo principalmente da nossa casa. E com relação à desorganização da nossa casa, com relação à falta de harmonia na nossa casa. O ambiente, gente, ele é fundamental para que você consiga ordenar os seus pensamentos. Desordem gera desordem. Tem até um estudo que foi feito que chama Teoria da Janela Quebrada, se eu não me engano, foi feito em Chicago, que eles pegaram um prédio, eles quebraram uma janela e eles não arrumaram, fizeram isso de propósito para testar essa teoria aí de que desordem gera desordem. E eles não arrumaram. E aí, depois de um tempo, apareceu, né, alguns vândalos ali e começaram a depredar outras janelas. E essas janelas, elas não foram sendo reparadas, não foram sendo consertadas. E com o passar do tempo, sem que ninguém agisse, que não fosse, as pessoas, elas não consertavam, certo? Não consertava ali a janela. O fato de não consertar, né, deixar essa desordem ali, gerava mais desordem. Então, olha só, a nossa casa, a nossa ordem do nosso ambiente,
ou a nossa desordem do nosso ambiente reflete a desordem que está dentro da gente. Agora, se você começa a arrumar a sua casa, você começa a tirar as coisas que não presta, a mesma coisa você vai fazer dentro da sua cabeça. Começar a tirar as coisas que não presta. Desordem gera desordem. Então, olha só, começa pelo lugar mais fácil. Qual que é mais fácil? Começa pela sua casa. Começa tirando tudo que você não usa. Começa jogando fora as coisas que você não usa. Você vai perceber a harmonia, sabe? E é essa harmonia de ambiente mesmo, sabe? Você vai sentir paz dentro da sua casa. E quando eu falo também de ambiente, eu falo da harmonia com relação a brigas, com relação a gritos, com relação a desentendimentos, tá? Isso também faz muita diferença nos pensamentos negativos, porque quem é que gosta de chegar em casa e tá um brigando com o outro, todo mundo gritando, todo mundo se xingando, todo mundo se ofendendo? Ninguém gosta. Se você já vem de um dia estressante, adivinha o que vai acontecer? Você vai continuar mais estressado, né? Você vai se estressar ainda mais. Você já vem de um dia cansativo, ainda mais a gente, mulher que trabalha, cuida de filho, tem que, né, fazer mil e uma coisas. Chega em casa com essa desordem, tanto de casa, quanto de gritaria, quanto de esse ambiente ruim, esse ambiente negativo, isso acaba atrapalhando ainda mais, tá? E aí, gente, só para resumir aqui para vocês essa porta de entrada. Tudo isso mina a nossa energia e desmotiva a gente de lutar pelo casamento. Entende? Por quê? Porque se a situação do casamento em si, ela já tá ruim, quando ela se soma a tudo isso que eu falei para vocês, fica muito mais difícil de resolver. Por quê? Porque você está desmotivada, você não tem nem dia e hora para conversar sobre um assunto, você não tem nem clima para falar de um assunto, só que você precisa falar. E aí você precisa falar, você precisa resolver, você fala numa hora que não é a mais adequada, adivinha o que acontece? Briga, tá? Então, é engraçado que tem pessoas que falam assim, mas você precisa, então, para trocar o pensamento negativo, você precisa pensar positivo. Tem muitas pessoas que dizem isso apenas, né? Troca o negativo pelo positivo. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Do que adianta você encher um copo, você tá ali enchendo um copo de água, e esse copo ele tá furado bem embaixo? Ele não vai encher nunca, sabe por quê? Porque você vai ficar enchendo e vai ficar vazando. E a mesma coisa que acontece com a questão do positivo e negativo. Enquanto você não trabalha para eliminar o negativo, por mais que você tente pensar positivo o seu dia inteiro, você vai se desgastar. Você vai desgastar por quê? Porque o que era negativo você não tirou. Agora, quando você elimina e aí sim você traz o positivo, aí você consegue ter mais resultado. Aí você consegue fazer o processo que eu ensino às minhas alunas dentro do programa Elo no Lar, de reprogramação do nosso subconsciente, tá? Sem esse planejamento, sem essa mudança, fica muito mais difícil. Eu diria que é impossível, porque a gente entra naquilo que a gente chama de positividade tóxica. Você fica até fingindo que tá bem. E não é isso, não é a nossa ideia aqui. A ideia não é fingir nada. A ideia é realmente você trabalhar e estancar e ter clareza dessas portas de entrada de tudo que é negativo, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Cleudiana Mulher Deck também mandou bom dia. Então vamos lá, vamos continuar. Então, gente, e por que proteger essas portas de entrada ajuda vocês a salvar o casamento? Por quê? Você imagina, né? Você eliminando todas essas questões negativas da sua vida, você se torna uma mulher mais otimista. E o que eu digo que com relação, o que eu digo que é uma mulher otimista? É uma mulher que ela para de enxergar só a dificuldade. Uma mulher que é otimista, ela enxerga possibilidades até nas dificuldades. Esse é o desafio, né? Porque quando tudo tá bem, é muito fácil ser otimista. Só que quando as coisas vão mal,
Então, isso tem que ser trabalhado. E eu sempre falo isso para as minhas alunas. Esse trabalho, ele acontece não quando você está naquela crise. Ele tem que vir antes da crise. Para quando a crise chegar, você está preparada, tá? E aí, além de você ser mais otimista, você elimina ruídos da sua cabeça. Sabe essas vozes ensurdecedoras? Você elimina, você para de agir com base no que você está sentindo e você começa a raciocinar. Muitas vezes a gente queria ter uma atitude completamente contrária do que eu ensino. Por exemplo, né? Você está com raiva ali, você quer falar, você precisa falar. Mas eu ensino de uma maneira em que você ressignifica essa raiva para que você não tenha uma atitude impensada. Então, olha só, o pensamento negativo, quando você elimina ele, né, esse ruído do pensamento negativo, você consegue ter muito mais clareza do que você precisa fazer. Você não fica mais dominada pelos impulsos. Você aprende a controlar os seus impulsos, sabe? E quando você faz isso, acaba diminuindo as brigas entre vocês. Por quê? Porque se você não controla esse pensamento negativo, o que vai acontecer? Imagina só, seu marido tem que ele vai para uma festa no trabalho. Aí o seu pensamento, ele já começa a vir de, será que uma mulher vai dar em cima dele? Será que eles lá bebendo pode acontecer alguma coisa? Pode ver, você não sabe nada, não existe nenhum fato, não existe nada concreto, tudo da cabeça, tudo do pensamento. Quando esse homem chega em casa e você não trabalha para eliminar isso, o que vai acontecer? Você vai querer saber com quem que ele estava, vai querer cheirar, vai querer vasculhar o WhatsApp, vai querer... E aí, adivinha o que acontece? A briga. Então, quando você trabalha para eliminar esse tipo de essas 3 portas de entrada da sua cabeça, principalmente o pensamento negativo, você aproxima o seu marido de você. Como? Eliminando as brigas, tá? E aí, uma coisa que aqui eu tô dando essa introdução para vocês do que é isso, mas é lá no evento, né, que vai acontecer no dia 24, 26 e 28 de julho, é que eu vou mostrar para vocês, né, na semana O Segredo do Casamento à Prova de Divórcio, como aproximar o marido de vocês, tá? O passo a passo para fazer esse marido voltar a ser como era lá no começo do casamento. E para quem não se inscreveu ainda e está no YouTube, depois entra no link que está no vídeo, se inscreve lá, você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp. Entra nesse grupo, não deixa de entrar, porque é lá que você recebe as aulas. Essas aulas, elas ficam disponíveis só por uma semana, depois sai do ar, não tem mais como assistir, tá? Então, por isso, já anota certinho na agenda, 24, 26 e 28 de julho. Entra no grupo de WhatsApp, dentro do grupo de WhatsApp, você vai receber ali conteúdos todos os dias. E para quem está no Instagram, depois, acabando aqui a live, entra na minha bio, clica lá no link e entra, não deixa de entrar no grupo de WhatsApp, tá, gente? Para vocês não perderem essas aulas. Porque se a gente não fica num grupo, não fica alerta para o que vai acontecer, a vida vem, os compromissos vêm e a nossa prioridade, que é salvar o casamento, salvar a nossa família, fica para depois, tá? Então, fiquem atentas a isso. Agora eu vou falar sobre um erro muito comum quando a gente pensa nos pensamentos negativos, nas pessoas negativas e o ambiente negativo também. Deixa eu só ver se tem mensagem aqui de vocês. A Rosiane escreveu Mulher Deck. Que legal, gente. Legal. Muito feliz com a participação das alunas Mulheres Deck aqui. A Day escreveu, a primeira coisa que você me ensinou foi não querer ter acesso em nenhuma das redes sociais. Isso me fez muito bem. Gente, isso aí, Day, para mim também foi muito bom, que a Day está explicando, né? A Day é uma mulher deck, né? Ela faz parte do programa Ela no Lar. Quando você fica presa nas redes sociais do marido, é como se você vivesse a vida dele e você esquece de viver a sua, sabe? Não tem problema você seguir seu marido ali nas redes sociais, vocês terem rede social, não é esse o problema. O problema é você ficar a cada 5 minutos vendo com quem seu marido fala, ele curte foto de quem, sabe? Isso daí, gente, além de ser uma falta de respeito até, porque faz o outro perder a privacidade.
antes de ser um casal, a gente tem a nossa individualidade. A gente não pode ser individualista, mas a nossa individualidade, ela é saudável para o casamento, entende? Então, nós mulheres, temos que buscar a nossa individualidade, tá? Então, vamos lá. Jeito errado. Primeiro erro de mulheres que passam por esse processo de influência dos pensamentos negativos é achar que não pode controlar. Esse é o primeiro erro e é um erro muito comum. A mulher achar que não consegue controlar esse pensamento. Eu não consigo controlar. Gente, a única pessoa que consegue controlar um pensamento negativo somos nós. Ninguém tem esse poder, a não ser a própria pessoa que tem o pensamento. O marido, ele pode tratar você igual uma deusa, igual uma rainha. Se você não trabalha para eliminar esses pensamentos, uma coisinha que ele faça fora da linha já vai ser suficiente para você desmoronar. Quem é que consegue ter saúde vivendo à mercê do que a outra pessoa faz ou deixa de fazer? Você não consegue, você vira uma pessoa doente. Por quê? Porque você fica com uma montanha russa de sentimentos. Ora você tá muito bem, ora você tá muito mal. E isso acaba com a nossa saúde, gente, em primeiro lugar. Então, entenda, a única pessoa que tem a capacidade e o controle dos nossos pensamentos somos nós mesmos, tá? E quando você aprende a dar esse primeiro passo para eliminar esses pensamentos negativos e todas essas portas de entrada que eu falei aqui, esse é o primeiro passo para você conseguir restaurar o seu casamento. Antes disso, não tem nada que você consiga fazer. Não tem uma diquinha ali, uma diquinha ali, aqui. Não, isso é fundamental, isso é necessário. Existe método, existe técnica para você conseguir eliminar esse tipo de pensamento. Existem coisas que precisam ser feitas. E tudo isso eu vou ensinar para vocês, eu vou explicar o caminho certinho para vocês lá no evento. E aí, agora vamos falar do jeito certo. Eu vou falar aqui para vocês pequenos passos que vocês já podem dar para conseguir eliminar cada uma dessas portas de entrada. Primeiro, quando a gente pensa nos nossos pensamentos, primeira coisa que a gente tem que entender, a gente tem que tomar decisão, gente. A decisão de não permitir que os pensamentos dominem a gente. Imagina que você está indo para uma ilha deserta e que você tem uma mala super pequenininha e que você só pode escolher levar um sentimento ou outro. Então imagina que hoje a sua mala, ela tá cheia de mágoa, tristeza, desânimo, sentimento de injustiça, sentimento de rejeição, sentimento de desvalorização. Hoje sua mala tá assim. Só que você não quer levar essas coisas. Você quer levar amor, você quer levar entusiasmo, alegria, quer levar energia boa, energia positiva. O que você tem que fazer nesse caso? Você tira as coisas ruins da mala e coloca as coisas boas. As duas não ocupam o mesmo espaço. Então, esse é o primeiro momento. Não adianta você ficar enfiando um monte de coisa boa numa mala que não vai caber. Essas coisas boas vão transbordar e você vai levar sua coisa ruim. Então, a primeira coisa é tome essa decisão de não permitir que os pensamentos negativos dominem mais a sua vida. Isso é muito importante. Segundo, com relação a pessoas, se afaste de pessoas negativas. Carol, mas eu não consigo me afastar de pessoas, né? As pessoas negativas convivem comigo, como que eu vou afastar? Então, para de ficar revelando os seus segredos. Para de ficar contando como que é o seu casamento, como que não é, para quem você nem sabe se quer o seu bem ou não. Tem muita gente que a gente acha que quer o nosso bem e que não quer. E aí a gente fica aí fazendo da nossa vida um livro aberto, né? Quem que faz isso? Conta pra mim, se já aconteceu. A gente, na ingenuidade, acaba falando coisas ali, né? As pessoas, muitas vezes, lobo em pele de cordeiro, acaba fazendo com que você sinta vontade ali para falar alguma coisa e é uma pessoa que não quer o seu bem. Entende? Então, se afasta. Se não puder se afastar,
para de revelar segredo. Para de ficar pedindo conselho para pessoas que não vão te ajudar. Às vezes até a intenção é boa, mas não é o que você precisa, sabe? Então, e o terceiro passo, com relação ao ambiente. Cuide do seu lar. A gente tem o poder de deixar o mal para fora da nossa casa. Quando a gente para de ficar ouvindo tragédia, quando a gente para de ficar falando mal, quando a gente para de falar não mal só do casamento, mas mal de outras pessoas, trocar, sabe? Trocar. É cuidar mesmo desse ambiente. Então, esses são 3 pequenos passos para vocês já aplicarem aí no casamento. E entenda, essas portas de entrada, elas vão dificultar o processo de restauração do casamento. Por isso que quanto mais limpeza você fizer nesse sentido, quanto mais essa limpeza de coisas negativas você fizer da sua vida, mais fácil vai ser você conseguir raciocinar. Sabe por quê? Muitas vezes a gente se vê perdida. Ah, eu tô perdida. Eu não sei o que fazer. Eu não sei como começar. Eu não sei como continuar. Eu não sei qual é o próximo passo. Sabe por que você não consegue entender? Porque está sofrendo tanto, porque a dor ela é tão grande e os pensamentos eles te atormentam tanto que você não consegue escutar. Você não consegue escutar e você não consegue parar para pensar. Entende? Então, muitas vezes, é por isso que as pessoas ficam perdidas, por isso que as pessoas não sabem que caminho tomar, certo? Então, isso é um pequeno passo e o ouro vocês vão conseguir ver lá no evento, na Semana do Segredo do Casamento à Prova de Divórcio. Então, acabando aqui a live, clica lá, acessa o link para você conseguir participar, não perder nada desse evento que é 100% online e gratuito, tá bom? Obrigada, gente. Deixa eu ver se tem mais mensagem aqui. Não, é isso. Só a Rosiane que escreveu que aprendeu, não mexeu o celular. Muito bom, é isso aí. As mulheres DEC aí representando e restaurando o casamento. Então tá certo, gente. Obrigada. Bom dia para vocês. Amanhã a gente se encontra nesse mesmo horário. Tchau, tchau. Pessoal do YouTube, obrigada.